ler aqui na minha Bíblia para a gente não ter o problema de versões diferentes. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vida de casal. Autor de um livro bastante rico em texto, baseado na Bíblia, obviamente, nos fala o seguinte: não há provavelmente uma área tão importante na nossa vida e na vida da igreja cristã quanto a família. Cremos que não há muita dúvida a respeito desta afirmação. Todos nós concordamos que famílias sadias e equilibradas formam o esteio de igrejas e sociedades equilibradas. Nós vemos nos dias de hoje, cada dia, tantas tragédias, e quando a gente vê, no detalhe, a gente observa que as pessoas que provocam essas tragédias, elas não tiveram oportunidade ou não aceitaram, não quiseram ter a oportunidade de viver uma vida familiar saudável. Nos Estados Unidos aconteceu recentemente, e a gente imagina que filhos vivendo fora de casa, longe dos pais, longe da educação, longe dos olhos dos pais, acabam tendo desvios comportamentais, desvios emocionais, causando violência, causando desagregação na família e na sociedade. Vamos ter um momento de oração. Vou chamar aqui a Renata, que vai nos elevar a Deus em oração, e logo após teremos um momento de louvor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em casais. Abençoe, Senhor, cada casal aqui. Dê sabedoria, Senhor, a cada um para conduzir o seu casamento. Te peço, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Enquanto o Rogério se dirige, eu só queria falar um pouco da programação. Teremos aqui uma primeira parte, e logo após, no Salão Meli, nós teremos uma segunda parte da programação do evento de encontro de casais, tá? Mais para frente a Ana vai apresentar os preletores, mas gostaria de falar a todos que nós temos em torno de 3 horas e meia, 4 horas de programação. Ninguém precisa se preocupar com o café da manhã. Amanhã teremos um café preparado para toda a igreja às 8h30, e esse vai ser o nosso programa hoje. Paz e graça, amém? Na realidade, a parte no salão social é justamente ter um monte de colchonete, já está tudo espalhado para a gente poder depois descansar lá, né? É muito bom estar aqui reunido com o povo de Deus. Tanta gente bonita, bem arrumada, tá vendo? O Fernando, o pastor, todo mundo de terno, gravata, eu também de social, né? Todo mundo bem arrumado. Então é bom estar aqui reunido na casa de Deus, não é verdade? Meus amados, vamos nos colocar em pé então nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus. O primeiro cântico que nós vamos cantar diz exatamente isso, que é bom estarmos aqui louvando a Deus. É bom buscar a face do nosso Deus, e como família eu acho que é melhor ainda.
Uma das partes mais gostosas do meu dia, quando a gente está naquela correria do dia a dia, é o meu chefe que pede um relatório, é o diretor que mandou um e-mail, e a gente nessa vida que nós levamos, preocupados com os tempos, as datas e os momentos, e muitas vezes nós nos esquecemos do maior dom de Deus, o maior presente de Deus, que é o amor e a família. Então muitas vezes eu e minha esposa podemos orar, brincar com a nossa filha, orar com a nossa filha, e são momentos incríveis. E esse momento se faz aqui, meus amados, porque nós estamos reunidos aqui em família. Então vamos louvar nesse primeiro cântico. E nesse momento, eu sei que a gente chegou, está meio friozinho, mas eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você se movimente. Eu quero que você abrace seu irmão lá do fundo vem abraçar o da frente. Não tem problema, talvez não precisa nem cantar. Pode deixar que a gente canta aqui na frente, mas cumprimentem-se, abracem, vamos dar uma boa noite, um beijo carinhoso e trocar muito amor nesse momento, ok? Vamos lá. Fiquem à vontade, cumprimente seu irmão, vamos louvar o nosso Deus. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Não é gostoso ganhar um abraço? Eu gosto, eu sou sinestésico assumido. Eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar, eu gosto de beijar. A Sara que gosta muito disso, ela para pai, para pai, para pai. Eu não paro, nunca vou parar. Eu gosto de apertar, beijar. Não gosto? Ah, então tá bom. Meus amados, o próximo cântico que nós vamos estar cantando nesse momento também fala desta união que é o corpo de Cristo. Corpo e família. A parte interessante dessa música, que eu gosto bastante, que diz que eu recebi um novo coração do Pai. Meus amados, muitas vezes o amor que nós temos em nossas vidas não é suficiente para cuidar daquilo que nós somos, para regenerar aquilo que nós somos e transmitir principalmente o amor a quem está próximo de nós. O amor que é perfeito, o amor que não há medidas, é o amor de Deus. Este amor, meu amado, ele tem que fazer parte de nossas vidas. Tem que fazer parte dos nossos lares, fazer parte dos nossos corações. Eu não sei quantas vezes você já disse essa semana para tua esposa, para os teus filhos: eu te amo. É uma palavrinha mágica e que eu amo dizer: eu te amo. Eu falo para minha esposa, eu falo para minha filha. Então é que a gente fica fazendo jogo, né? Eu e a minha esposa, eu e a minha filha, a gente fica: eu te amo, filha, eu te amo, papai, eu te amo, filha, eu te amo, papai. Que a gente não se cansa de dizer isso. Não sei se ela já tem, não sei se ela já conhece esse significado, mas com certeza ela vai crescer sabendo que ela tem um pai que a ama. Não deixe de dizer.
não deixe de compartilhar. O amor de Cristo foi tão grande que não ficou lá no céu. Ele veio até a terra para transformar as nossas vidas. Vamos louvar o nosso Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nesse momento eu vou pedir que você faça o seguinte: quem é da tua família, família de sangue mesmo, nesse momento, estejam juntos, deem as mãos, vamos cantar como família representando aquilo que nós somos, aquilo que Cristo fez por nós, que os nossos lares, aqui declarados e unidos, estão cobertos pelo sangue de Cristo, esse laço que não há como ser quebrado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Diga para esse precioso do teu lado: eu te amo.
Eu lembrei de uma musiquinha que diz Love's in the Air, não é verdade? Então tá bom. O último cântico que nós preparamos para esse momento, meu amado, diz assim. Esse é o meu desejo. Diz sobre o desejo que nós temos. O cântico diz assim: esse é o meu desejo, te honrar, te servir. E na música ele fala: toma o meu coração, Espírito Santo. Meus amados, como família, muitas vezes, e eu falo isso como homem cristão, como chefe do meu lar, o Espírito Santo não se alegra com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Eu deixo de orar com a minha esposa, eu deixo de ler a Bíblia com ela, eu deixo de louvar com ela, com a minha filha. São momentos tão gostosos, meus amados, que às vezes eu deixo o meu dia a dia me afastar, os meus problemas me afastar da comunhão com Cristo, da comunhão com a minha esposa e principalmente do amor de Cristo em meu lar. Meus amados, quando nós estivermos cantando este cântico, se você souber a letra, feche os seus olhos e busque no teu coração e declare diante de Cristo que esse realmente é o nosso desejo, que os nossos lares sejam consagrados a Cristo todos os dias. Meus amados, eu quero que a minha esposa acorde todos os dias, olhe para mim e diga: eu amo este homem, que eu conquiste todos os dias o amor dela. Depois de muitos e muitos anos, às vezes o nosso desejo acaba mudando, alterando e sendo transformado. Mas neste momento, que o Espírito Santo seja o Senhor da tua vida e transforme e cuide do nosso amor e dos nossos lares. Vamos louvar. Se você souber, feche os seus olhos e diga ao Senhor: este é o meu desejo, toma o meu coração, Espírito Santo. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com todo o meu ser, te dar louvor. Eu do que procuro em ti. Quero te adorar, te servir. Te dou meu coração, Espírito Santo. Controla o meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera o teu querer. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com todo o meu ser, te dar louvor. Tudo que procuro em ti achei. Quero te adorar, te servir. Te dou meu coração, Espírito Santo. Controla o meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera o teu querer. Senhor Deus, Senhor Pai, glória seja dada ao teu nome, ó Deus.
Louvado seja o teu nome por Cristo Jesus, ó Deus, que um dia morreu na cruz no meu lugar, ó Pai. Eu te agradeço por esse sacrifício que nesse momento, ó Pai, permite eu olhar para cada rosto aqui e chamar de irmão. Porque nós somos comprados pelo sangue, ó Deus, de Cristo. E através desse sangue nós temos acesso a Ti, o nosso Pai. Senhor, que os nossos lares, ó Deus, estejam cobertos pelo Teu sangue, ó Deus. Guardados pela Tua graça e enchidos, ó Deus, do Teu amor. Enchidos, ó Deus, da Tua graça. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, ser pais, ó Deus, melhores. Nós queremos ser mães melhores, ó Deus. Senhor, me capacita, ó Deus, a ensinar a minha filha nos Teus caminhos, a orar com ela, ó Deus. A ler com ela, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus. A louvar com ela dentro dos nossos lares. Que a minha boca, ó Deus, seja a bênção para a vida dela, para a vida da minha esposa, ó Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, transforme cada pedaço da minha vida que não Te agrada, ó Deus. Livra-me, ó Deus, de pecar, mas eu quero estar debaixo da Tua unção, ó Deus. Abençoe cada amado aqui, ó Deus, cada família. Sobre essas famílias, ó Deus, nós cantamos: eu declaro a paz de Cristo. Eu abençoo esses irmãos, ó Deus. Esses lares, ó Deus, sejam repletos da Tua graça, do Teu poder. Se houver discórdia, Pai, nesse momento o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Trabalhe neste lar, ó Deus, trabalhe nesta vida. Que o amor, ó Deus, abunde nesses corações. Que a graça seja, ó Deus, multiplicadora, ó Pai. E se houver necessidade, ó Deus, que haja perdão. Senhor, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, ó Deus, a dizer palavras brandas. Ensina-nos, ó Deus, a ter palavras doces. Acrescenta cada dia, ó Deus, mais amor aos nossos lares. Eu te agradeço por esse encontro. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, a palavra que será dita nesta noite. Que o Teu Espírito Santo já esteja, ó Deus, transformando vidas e falando aos nossos corações. É isso que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Podem sentar, amados. Tínhamos planejado uma parte mais informal agora, onde teríamos individualmente a apresentação de cada casal, mas em decorrência do grande número de casais, a gente vai pular esta parte. Que bênção! Mas gostaria de conhecer as pessoas que estão visitando. Então, você que não é aqui da Igreja Batista Ebenezer, eu gostaria que você ficasse em pé, só para que possamos conhecê-los e... Obrigado. Muito obrigado. Poderia sentar. E gostaria de avisar a todos que o nosso objetivo é fazer uma reunião por mês. Então, estas pessoas que estão visitando e participando do nosso primeiro encontro, já estão todos convidados para o próximo mês. É só acompanhar pela internet, pelo site da igreja, onde a gente vai reforçar a programação do próximo mês. Gostaria de ler um texto e compartilhar. Estudos realizados mostram que todo casamento sofre algum tipo de conflito em diferentes momentos e graus de complexidade. Uma das alternativas para este momento é a transformação. Como lemos no nosso tema de Romanos 12:2, ali também existe uma palavra em destaque, que é a transformação como solução de dificuldades da vida de um casal. Transformação que consiste na disposição dos cônjuges para pagar o preço
pagar o preço das mudanças e ajustes necessários, assumindo cada um a responsabilidade pelo seu papel perante o casamento, conforme os princípios bíblicos. Assim começa o verdadeiro crescimento e enriquecimento da vida conjugal, compreendendo que o amor é mais que um simples sentimento e que se desdobra em atitudes como compromisso, aceitação, respeito e perdão. E este amor se traduz em um casamento duradouro. Nesse momento, gostaria de passar a palavra ao pastor Wagner, pastor Walter. É a segunda vez que eu troco os nomes. Oi? O pastor Wagner estava conversando com ele lá embaixo e eu estava me recordando e recordei também com o pastor Wagner e para a Ana Cláudia que há 4 anos atrás o pastor Walter estava aqui fazendo a apresentação do meu filho mais novo. Prazer em revê-lo. Obrigado, Fernando. Bom, eu estou muito feliz de ver todos vocês. Agradeço muito a Deus porque cada um de vocês está aqui hoje. Então, eu quero chamar aqui à frente o pastor Walter e a dona Rose para virem aqui, que vão nos trazer a palestra. O pastor Walter é pastor da Igreja Batista em Brás Cubas, que fica em Mogi das Cruzes. É uma igreja bem grande, tem mais de 1.200 membros, não sei quanto que está agora, né? Eu era de lá também, fui um tempo pastor lá, mas fui criado lá porque são meus pais. Então, aí, né, todo mundo agora entendeu. Mas é muito bom ter esse privilégio. Não foram exatamente convidados por mim, porque senão ia ficar muito fácil, né? Mas foram convidados pelo grupo dos líderes que acharam que eles têm um bom preparo, uma boa experiência, e eu só assino embaixo daquilo que eles vão transmitir para vocês. Então quero que o coração de vocês esteja bem aberto, que seja bem participativo, que vocês tenham uma oportunidade de aprender muito e de fortalecer o relacionamento de vocês. Eu vou estar lá atrás aprendendo também, né, participando de tudo, e vocês vão ter a oportunidade então de serem abençoados. Eu queria fazer uma oração pedindo que todos estejamos de coração aberto mesmo e que eles sejam abençoados. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Para mim uma noite de muita alegria ter tantas pessoas aqui, tantos amigos que vieram, que aceitaram o convite. Eu gostaria de pedir ao Senhor que todos nós saímos daqui abençoados pelo Senhor, renovando os nossos compromissos, fortalecendo os nossos relacionamentos. Que a Tua graça esteja presente e ela possa alcançar os nossos corações através da palavra do pastor Walter, dona Rose, e sejam abençoadores das nossas vidas em nome de Jesus. Amém. A irmã Rose, minha esposa, vai começar dando uma introdução ao assunto. Depois eu vou falar aos homens e depois ela vai falar às mulheres. Muito bem. Nós estamos assim um pouco preocupados com o horário. Nós não queremos ser muito demorados, mas nós vamos basear a nossa palavra, além de Romanos 12, em Efésios 5:33, que diz o seguinte: o marido ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. E nós vamos salientar bastante duas situações em que vivem os casais. Dá para projetar já? A primeira situação é que os casais, a grande maioria dos casais, vive num ciclo insano, onde a mulher sem amor reage sem respeito. E sem respeito o homem reage sem amor. E isso fica num ciclo insano. Os conflitos da vida vão fazendo com que este ciclo permaneça
indefinidamente. Hoje nós vamos estudar algumas situações que os casais podem lançar mão para transformar esse ciclo insano num ciclo energético. Vamos ver agora, então, aí o ciclo energético, a gente vê o seguinte, que com amor ela reage com respeito e com respeito ele reage com amor. É meio impossível, porque somos humanos, que estejamos o tempo todo no ciclo energético. Mas, se nós nos esforçarmos, nós podemos estar mais constantemente dentro do ciclo energético. Lembrando do versículo que diz: o marido ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher respeite o marido. Esse versículo, o verbo está empregado no tempo imperativo, então ele é uma ordem, não existe uma condicional para isso. Então, o homem tem que amar a mulher e a mulher respeitar o marido. O problema todo é que a comunicação entre eles apresenta códigos diferentes. O código da mulher é rosa e o código do marido é azul. Então, a hora que esses códigos começam a trabalhar, aí o casamento entra num ciclo insano. Houve um caso de um casal que o marido estava perturbado, ouvindo um barulho de um rádio ligado, e ele gritou para a mulher: você está ouvindo isso? Ela não respondeu. Outra vez ele pergunta: você está ouvindo isso? Ele não respondeu. Você está ouvindo rádio? Estou tentando, mas você fica me interrompendo. Só para vocês terem uma ideia de como é que a comunicação entre nós fica um pouco prejudicada. Por que isso? Porque nós concentramos os nossos pensamentos sempre nas nossas necessidades e não na necessidade do nosso cônjuge. Então hoje nós vamos tentar trabalhar alguma coisa que nos faça comunicarmos um com o outro de uma maneira que possamos estar mais tempo dentro do ciclo energético. Então, pode desligar e o pastor vai estar com a palavra. Eu continuo depois. Eu aprendi com um missionário americano. Ele disse, esteve no Vietnã, lá no Vietnã, e lá no Vietnã os homens iam na frente e as mulheres lá atrás, uns 15 metros mais ou menos, carregando as coisas. O homem ia lá na frente. Aí veio a guerra no Vietnã, e aí o missionário voltou para os Estados Unidos. Aí ele ficou lá até terminar a guerra, acalmar tudo. Aí ele voltou para o Vietnã. E ele notou uma diferença. Aí a mulher ia lá na frente e ele lá atrás, o homem. Aí o missionário perguntou para o vietnamita: por que isso? Aí o vietnamita falou: mina. Mudou o costume do casal, né? A mina lá, a guerra mudou o comportamento do casal, certo? Então por isso que a irmã Rose veio na frente, certo? Qualquer coisa ela está aí, depois sou eu ali, certo? Tem aqui, eu vou ler depois, daqui a pouquinho, para os irmãos, sobre a necessidade do casal dentro desse livro sobre amor e respeito, aquilo que a mulher casada tem necessidade, e a irmã Rose vai ler aquilo que o homem casado tem necessidade. Eu vou falar mais aos homens, ela vai falar à mulher, mas tudo cabe para todos. E porque eu vou falar aqui, eu vou ler, depois no final nós vamos distribuir para os irmãos. Só que por que nós vamos distribuir? Porque também tem esse outro detalhe. Tínhamos um pregador, pastor, que antes de pregar ele lia o texto 100 vezes, para ele introjetar bem, para ele estar seguro, para ele estar tranquilo daquilo que ia falar. E assim nós vamos depois distribuir, além de eu ler, os irmãos irão receber o azul e as irmãs o cor-de-rosa.
cada um tentar fazer a sua parte, mas é importante que a gente pratique. Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E a melhor maneira seria o irmão colocar ali no seu espelho e ler todos os dias, até falar, pelo menos já li 100 vezes, lição de casa. Aí temos uma chance de começar a aplicar alguma coisa. Porque Freud explica, ele fala assim, aquilo que não é importante a gente esquece, né? Então, se o homem ler isso daqui, não lembrar mais nada daqui uma semana, porque ele não achou importante. Agora, se ele achar importante, ele vai fazer tudo para não esquecer. Esse é um detalhe interessante para nós. Foi lido Romanos 12, versículo 2, e tem algumas traduções diferentes, como o irmão citou, mas uma delas se achega mais próximo do original, do pensamento do apóstolo Paulo. Na minha tradução diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas antes diz assim: não vos conformeis com este mundo, a minha tradução. Mas tem tradução que diz assim: não vos conformeis a este mundo, que é a mais próxima do pensamento original do texto, antes da tradução. Não tome a forma do mundo, não fique igual todo mundo, seja diferente. O crente tem que ser diferente. Aquele que quer investir na família tem que ser diferente. Ele não pode ir na onda, todo mundo está fazendo isso, também vou fazer. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A segunda aplicação desse texto é transformar a mente. A mente é a capacidade de pensar, de raciocinar, porque nós funcionamos assim: aquilo que você pensa, você sente; aquilo que você sente, você fala; e aquilo que você fala, você faz, com as mãos ou com os pés. Essa é a sequência natural do ciclo, vamos dizer, né? Da reação, da ação, reação, o estímulo, resposta. Você pensa, você sente. Se você sente, você fala. Se você fala, você faz. Só que hoje em dia deve ser uns 20 megabytes, né? Muito rápido, certo? Então, quando vai pensar, já fez, já falou e já fez. Aí nós temos dificuldades. Pessoas são assim nessa crise. Por isso que nós devemos ser tardios para falar, diz a palavra de Deus, certo? Vamos gravar isso. Se você puder, isso eu não anotei, mas se você puder anotar qualquer coisa, aquilo que você pensa, você sente; aquilo que você sente, você fala; o que você fala, você faz. E se você começar a pensar aquilo que você quer fazer de bom, coisa assim, você consegue. Você consegue. Se você quiser pensar coisas ruins, também você vai sentir. Comece a pensar coisas ruins, você está mal com a vida, com todo mundo. Se você pensar coisas boas, olhar sempre o lado bom da vida, né? Essa semana que faz aí uns dias aí, uns 10 dias, eu cheguei em casa e tinha lá na frente, na garagem, tinha um vasinho de uma orquídea que a minha esposa ganhou já faz acho que um ano mais ou menos. Ela fez aniversário dia 30, ela ganhou umas 3, 4, estavam lá na sala. Aí eu cheguei da rua e vi aquele vasinho com uma florzinha, uma orquídea que tinha brotado lá na frente. Aí eu fiz um esforço danado, peguei do jardim, levei lá para dentro, pus na mesa e falei: trouxe para você, né? Ela ficou contente, ela falou, eu falei: eu trouxe de lá na frente para você, não comprei nem nada. Ela falou: é melhor isso do que nada. Certo? Por quê? Porque aquilo que eu pensei, eu vou fazer alguma coisa, senti, eu pensei assim, acho que ela vai ficar contente. Aí eu falei: fui eu que fiz, né? E aí e peguei com as mãos e levei lá na mesa de casa, certo? Mas eu expliquei para ela falou: é melhor isso do que nada, tá? Ela ficou contente também, nós abraçamos. Mas eu expliquei para ela um detalhe importante, que milagres acontecem, mas o impossível demora um pouco mais. Mas até o impossível aconteceu aquele dia, certo? Então eu pude fazer isso, ela ficou contente. Em vez
de alguma irmã poder, agora, depois de 40 anos de casados, 46, você só fez isso essa vez, né? Não, ela pegou e se agradou. Ficamos contentes. Por menor que seja a atitude, por mais difícil que seja, por menos comum ou comum que seja, a gente ter assim essa predisposição de estar com as pessoas, de avaliar, de reconhecer, de valorizar qualquer atitude que alguém faz, certo? Esse é o texto, diz: transforme a maneira de pensar. Comece a pensar diferente. Não seja comum, humano, carnal. Seja mais espiritual. Por isso que aquilo que você pensa, você acaba sentindo. Sentindo, você fala. Falando, você faz. Seja para o bem ou para o mal. Mas vamos fazer para o bem, que é o melhor. Principalmente aqueles que estão mais próximos da gente. Agora eu vou ler aqui, portanto, os itens do marido, e eu gostaria que quando o marido recebesse, lesse pelo menos 100 vezes, pusesse a irmã, não é para a irmã fazer que ele vai ficar com raiva, mas é para o irmão fazer. O irmão quer ver o irmão ler essa folha 100 vezes, você pregue na frente da televisão, certo? Toda vez que você ligar a televisão, você vai lá e dá uma lidinha ali. Tenho certeza que você vai ler 100 vezes, para tirar bem depressa lá da frente, certo? Né? Então, a necessidade do casal. A mulher casada tem necessidade de, são letras C-A, S-A e D-A, casada, né? Então, a letra C diz assim, conexão. A mulher tem necessidade de conexão. O que o marido precisa fazer? Lição de casa. Hoje eu encontrei com o Vinícius, o filho do pastor Wagner, lá na casa deles, e perguntei para ele: e aí, Vinícius, como vai a escola, né? Tá tudo bem, isso, aquilo e tal, né? Que bom, mas agora, e o aluno, como que vai, né? A escola vai bem, tá lá, tá fazendo tudo, mas e o aluno, certo? Aí ele falou: bom, agora é outra coisa, precisa ver as notas, eu quero ver as notas para saber se o aluno vai bem, certo? Então, conexão, o homem praticar, experimentar. O máximo que pode acontecer não dá certo, mas se você não tentar, você não vai conseguir treinar na sua vida as coisas. Então, a mulher casada precisa de conexão. Fale para ela sobre o seu dia, conte alguma coisa. O seu dia, sempre alguma coisinha. Alguns itens eu vou gastar um minutinho, 2. Tinha um casal de outra igreja, veio do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí eles estavam muito mal no casamento, e ele era introvertido. Alguns são assim como o irmão, né? Chega, fala para a filha: te amo e tal, outros não, outros para a esposa tem dificuldade, até para os parentes. E esse casal estava mal, estavam pensando em se separar, eles vieram aqui para trabalhar, e aí ele criou coragem, veio falar comigo. Eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, todo dia você vai chegar em casa, só que em vez de ele só falar do serviço dele, ele perguntar para a esposa: como foi o dia? E o filho foi na escola? Não aquela cobrança, como a filha foi na escola, fez a lição, lavou a roupa, mas alguma coisa assim, natural, que eles não se conversavam. E falar dele também: hoje trabalhei, hoje fiz aquilo. E ele começou ali. Ele não era da nossa igreja. Passado lá uns 2 meses, a cunhada dele, e eu encontrei com ele também, teve um programa na igreja. Ele falou: pastor, foi a melhor coisa que eu comecei a fazer. Nós temos amizade, a gente conversa. Então ele não conta tudo, 2, 3, 5 minutos, tal, ali. Alguns momentos ele fala dele e pergunta dela, sem cobrança, porque se for cobrança, como é? Se pagou a conta, não pagou, né? Se levou a criança, não sei, tal. Aí já não é bom, certo? Fale com ela sobre o seu dia. Lembre-se de perguntar sobre o dia dela também. Falei com ele sobre isso. Sentem-se frente a frente para tomar um café, um na frente do outro. Às vezes senta do lado, né? Às vezes senta do lado da televisão e tal, mas de preferência frente a frente. Segure a mão dela, certo? Segure na mão dela e tal, que ela não vai achar ruim, eu tenho certeza. Abrace-a sem intenções sexuais. Não é só nesse momento que
deve se abraçar a esposa. Tal. Separe um tempo para estarem sozinhos e conversar de modo que ela perceba que é prioridade. Conversar só vocês dois, não cheio de gente na sala conversando, correndo, todo mundo lá, aquele almoço em família. Deixe de fazer alguma atividade para fazer algo por ela. Por exemplo, ir ao supermercado. Então, faça alguma coisa. Eu combinei com a minha esposa, nós fizemos um compromisso. De uma vez por ano eu vou no shopping com ela, tá combinado? Tem a escala ali, tá combinado. Desde que a gente casou, uma vez por ano você tem a cota garantida ali, né? 15 minutos, mas aí no shopping mais só 15 minutos, certo? Ali. Agora no supermercado eu até vou, cada 15 dias, 10, às vezes 20 dias até vou empurrar o carrinho e tal ali, certo? Então, deixe de fazer alguma coisa para estar junto. Depois de um relacionamento sexual, mantenha-a abraçada e demonstre, verbalizando o seu amor por ela. Verbalizando, falando, certo? Da importância daquilo. Às vezes, a gente pensa que demonstrar amor ou verbalizar é só falar eu te amo, coisa assim. Às vezes a pessoa fala te amo, mas não teve o sentimento. Não pensou, não sentiu, falou só por ritual, né? Mas falar com sentimento ou outras palavras, né, que passe a mesma ideia de um sentimento, da importância dela para você. A letra A do casada, abertura. Compartilhe com ela seus sentimentos, que a gente passou ali de assuntos, mas agora de sentimentos. Estou triste, estou chateado, estou alegre, né? Estou aborrecido, com problemas, com dificuldades, não o tempo todo, senão daqui a pouco ela não vai querer nem chegar perto de você, né? Mas alguns sentimentos ocasionais assim. Ore com ela, no almoço, dormir, ou algum lugar, em momentos especiais. Dê-lhe total atenção em vez de resmungar respostas diante da TV, jornal ou internet. Tem casal que vai para a TV e ela fala, ele não escuta, mas ele fala qualquer coisa, ela também não se preocupa, já está tudo certo. Não é bem assim. Coisas com conexão mesmo, com significado. É importante dar atenção em vez de resmungar respostas. Discuta com ela questões financeiras, possíveis mudanças no trabalho e ideias para o futuro. Questões financeiras, hoje em dia é bastante comum o casal, os dois trabalharem. Hoje a exceção é quando um dos dois, principalmente a mulher, não trabalha. Fora disso é comum. Antigamente era mais sítio, mais fazenda, tá? Ainda tem, mas antes era mais comum. E discutir questões financeiras, possíveis mudanças de trabalho, coisas para fazer que são necessárias. O que você está pensando em fazer, sair de um serviço, ou melhorar, ou ser por conta própria, mas participe com ele. A letra S é simpatia. Nunca despreze os sentimentos dela, por mais ilógicos que pareçam. Certo? Os sentimentos da mulher não são igual ao do homem ali. O homem, por exemplo, liga a televisão, o homem bomba explodiu, morreu com ele, está com um prato lá comendo, né? Então, agora a mulher não, a mulher já não consegue nem comer nessa hora, tem mais dificuldade de sentimentos assim, certo? Então, participar realmente, os sentimentos da mulher são diferentes do homem. O homem é um pouco mais duro, questão de sobrevivência da espécie, que antes ele tinha que enfrentar cobra, onça, jacaré e trazer comida para casa. Hoje já não é tanto assim. É enfrentar de menor que dá tiro na cabeça, só essas coisinhas desse jeito, né? Peça desculpas e admita quando estiver errado. Peça desculpas se errou e admita que falhou. Seja mais condescendente com ela quando ela estiver naqueles dias. Aqueles dias da mulher que são nem tudo, às vezes o homem às vezes nem sabe, mas outros, a maioria hoje em dia sabe. Tenha paciência com ela. Deixa ali, tá bom, tá bom, tá bom. E assim vai passando aqueles dias. Expresse sua admiração pelo que ela faz. Fala, puxa, que bom, gostei, ótimo, valeu, né? Ore com ela e por ela. Ore com ela, onde ela ora e você ora. E ore por ela. Coloque a vida dela diante de Deus.
suas necessidades, seus sentimentos, seu problema de família, outras coisas. Letra A do casado, CAS, agora o A, apaziguamento. Deixe que ela exponha suas frustrações e mágoas sem ficar irritado e sem interrompê-la. Deixe que ela fale suas frustrações, ou dela, ou do pai, da mãe, do tio, do serviço, de todo mundo, certo? E não fique irritado com elas, frustrações, né? Que ela fica, eu queria isso, queria aquilo lá, não consegui. Então deixe ela falar e não fique irritado com ela. Fique tranquila, deixe ela falar sossegada. Isso faz bem para a mulher, certo? Admita a sua culpa e peça perdão, certo? Resolva aquilo que não foi resolvido e nunca deixe para lá. Esse resolver com sabedoria, com espiritualidade, com bom senso, na hora certa, não é na hora da crise, chegando do serviço aborrecido ali. Aí tente resolver os problemas e estar conversando, acertando, negociando a dívida externa o tempo todo ali e tal. Ore com ela depois de um momento doloroso. Quer dizer, se ela passou, a mãe ficou doente no hospital, se ela mesma ficou no hospital, se perdeu o pai, a mãe, o irmão, teve alguma notícia no serviço, foi demitida do serviço, coisa assim. Então ore com ela. Vamos orar, tá? É um momento muito especial, faz bem para qualquer pessoa, mas hoje nós estamos falando do compromisso do marido com a esposa. Dedicação, agora a letra D de casado. Elogia na frente dos outros, sem sarcasmo. Nós temos visto casais que elogiam um ao outro, sim, mas a gente percebe aquele sarcasmo, sim, bastante. É uma brincadeirinha, mas aquela brincadeirinha que às vezes ofende, certo? Então, elogie, mas sem sarcasmo. Esteja envolvido em coisas que são importantes para ela. Envolvido em alguma coisa que para ela é importante. Às vezes para a gente não é, mas para ela é, para o homem, certo? Procure se envolver. Se a gente começar a pensar lendo essa folha, você vai descobrir quanta coisa tem que a gente não está atento a todas elas. Não a corrija na frente dos outros e dos filhos. Não corrija a esposa na frente de pessoas ou dos filhos. Se quiser conversar depois, aquilo lá não está bom, vamos melhorar aqui. Que seja a sós, os dois a sós, um momento especial. Não olhe com desejo para outras mulheres, porque todo mundo percebe quando o homem olha outras mulheres. Pois assim, eu vinha vindo da igreja um dia desses, segunda, terça-feira, são 2 ruas da igreja da minha casa, e aí eu estava vindo assim, na esquina, chegando na esquina, aí passou uma Kombi, o motorista buzinando, quase todo mundo me conhece lá, ou eu conheço as pessoas, e a Kombi buzinando assim, eu pensei assim, quem que será? Deixa eu olhar, fiquei olhando para a Kombi para ver quem conhecia, não conhecia o motorista na esquina, aí quando eu vejo era uma moça que ia passando lá, ele falou uma gracinha para ela, quase que eu tinha dado tchau para ele, mas não era para mim, era para a moça que vinha vindo. E eu tava, porque o pessoal buzina lá bastante, lá os irmãos conhecem a gente, né? Então não olhe para outras mulheres. Faça da esposa e do seu casamento sua prioridade. Faça isso. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que está nos visitando, já faz 7 meses lá na igreja. E ela, em outros momentos, ela trocou algumas prioridades como o serviço, coisas assim. O serviço. Aí ela caiu em si e tomou a decisão: Deus, família, serviço, certo? Lógico que temos que ganhar o pão de cada dia, tem hora para entrar, tem cartão para marcar, tem coisas para atender, é outra coisa. Mas não fazer do serviço uma fuga, uma esquiva para não estar em casa, nem com a esposa, porque acha que não precisa, certo? Faça dela do seu casamento, inclua-a em suas reuniões sociais. Leve-a junto. Você vai na casa de amigo, de parentes, na igreja, no serviço, tem algum programa, leve a esposa junto. Isso é importante que a gente faça isso, certo? Não permita que seus filhos falem
desrespeitosamente com ela. Não permita que os filhos agravem, ofendam, critiquem na sua frente sua esposa, certo? Eu me lembro de um caso lá, onde o pai bebia bastante e a mãe tinha os filhos pequenos, né? E aí a criança chegou da escola, 10, 11 anos, o outro 9, 10, né? 2 irmãos. Aí o pai estava meio bêbado em casa, e aí o filho, um dos dois, falou assim: pai, você é o bêbado, sai daí, não sei o que, né? A mãe chegou, o filho chamou do lado e falou: meu filho, você nunca mais fale isso, porque bêbado ou não, ele é o seu pai, você tem que respeitá-lo. Compreende? Então isso é importante a gente ensinar os filhos. Aquela mãe fez isso. O homem era bêbado, bebia, as crianças pequenas, mas a mãe não desrespeitava o marido e não admitia que os filhos desrespeitassem o pai delas. Seja cumpridor da sua palavra quanto à afirmação que você fez no dia do casamento, até que a morte nos separe. Trabalhe por isso. Trabalhe por isso. Como não tire essa possibilidade da sua cabeça, esses planos, ou na hora da crise, não dá mais, coisa assim. Cumpra esse compromisso que você fez no dia do casamento. Não, eu vou amar, eu vou respeitar. Também um tempo atrás, acho que uns 3 meses, eu fui visitar, 4 meses talvez, uma família onde a esposa estava doente, já fazia um bom tempo de cama, já estava com Alzheimer ali, e o marido não era da igreja, não era crente da igreja batista, mas ele cuidava junto com a filha deles, e ele cuidava, trocava fralda, um montão de coisa, lhe dava remédio. E ele falou assim para mim: pastor, quando eu me casei na igreja, eu falei que cuidaria dela na saúde, na doença, em qualquer situação, na pobreza, na riqueza. E eu vou fazer isso até o fim. Compreende? Então o homem se casou numa igreja católica, mas para ele foi diante de Deus. E ele falou: eu vou cuidar dela na saúde, na enfermidade, na pobreza, na riqueza. E ele levou até o fim. E eu fiquei admirado, contei isso lá na igreja para os irmãos, para eles saberem quanto é importante isso. A letra A de casada: expresse verbalmente a satisfação que ela lhe dá sexualmente. Então fale para ela, comente detalhezinhos, importância ali. Louve-a pelo que ela consegue fazer por você, principalmente. Então elogie, fale bem quando ela faz alguma coisa para você, certo? Principalmente para você, né? Falou, valeu, que bom, né? Use símbolos para demonstrar-lhe seu apreço: flores, bilhetes, comemorações e celebrações. Então os irmãos podem fazer isso, como eu fiz, né? Peguei lá da frente, levei lá, né? Faz um bilhetinho de vez em quando e tal, certo? Comemorações e celebrações. Lembre do aniversário dela, dias especiais, certo? Faça desta atitude uma arte, vire um artista, né? Se você não leva a jeito, vai treinando. Daqui uns 40 anos você vai conseguir ali, certo? Vai ser bom. Tinha um casal que estava com dificuldades, e até hoje eles têm dificuldades, e eu, logo no primeiro, segundo ano de casamento, eu falei para eles assim: fica firme aí, vocês vão ver, daqui 40 anos vai estar diferente, né? Não vai estar igual, pode ter melhorado ou piorado, mas vai estar diferente, certo? Aí eu falei: vai estar diferente. Aí faz uns 2 meses atrás, ela falou: pastor, já faz 17 anos, só faltam 23, né? Para chegar nos 40, e ela está aguentando ali, levando firme, e bom nos trancos e barrancos, mas não desista, aguenta firme, procura passar, deixa para lá, um montão de coisa, certo? Tente fazer uma coisa nova com ela, coisa nova. Assim, as mulheres gostam de coisas novas, certo? Como eu disse, em vez de ir só num shopping, vai em todos que você conhece por aí, né? Ela vai ficar feliz, que você não faz ideia. Né?
Isso daí, então. Vai em outros shoppings com ela, faz coisa nova que ela gosta mesmo. Eu fiz uma coisa com a minha esposa aí que ela não esqueceu nunca mais. Nós fomos para Manaus de carro. De carro, até Manaus ali. Ela nunca mais esqueceu. Mas se falar se ela quer de novo, ela não quer não, sabe? Observe e verbalize as diferenças no seu visual. Isso para o homem é difícil, né? Ela me cobra bastante. Ela fala, você viu meu cabelo? Que cabelo, né? Então, viu minha blusa? Que blusa, certo? Outro dia eu estava na igreja, ela falou assim, eu estava lá no gabinete pastoral, que toalha está na mesa da igreja? Eu falei, não sei nem se está com toalha ali, eu tive que ir lá ver a toalha. Então o homem tem essas dificuldades, a mulher vê tudo, né? Detalhezinhos, coisinhas pequenininhas. Mas com esforço a gente consegue, um pouquinho mais de esforço a gente chega mais perto, né? Valorize a opinião dela é importante, certo? Quando ela dá sugestões, quando ela dá ideias, seja na sua vida profissional, familiar, é lógico que algumas têm que ser consideradas dentro das possibilidades, dentro do tempo. Ela falar assim, você está trabalhando, tem que marcar cartão, vão agora no shopping, agora não dá, certo? Mas se está de folga, é sábado e tal, aí é diferente, você pode valorizar a opinião dela de alguma coisa. E essa, portanto, é a necessidade do casal, mas essa do homem, que deve apresentar a mulher casada. Como eu disse, nós vamos passar para os irmãos no final. O irmão guarda e azul é do homem, a cor de rosa é da mulher. E como disse Tiago, diz a palavra de Deus, sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com vós mesmos, enganando-vos a vós mesmos. E noutra tradução diz assim, enganando-vos com falsos discursos, quer dizer, que você fala, mas não vive aquilo que você fala, certo? Nós precisamos estar assim, praticando. E acredite se quiser, mas quando nós procuramos vencer as nossas dificuldades, é claro que cada um tem a sua dificuldade relativa. Eu vou citar só alguns exemplos para a gente ver que o casal também tem essa dificuldade. Tem uma moça, quando eu comecei lá na igreja de Brás Cubas, que ela, a profissão de fé, para que ela fosse batizada, foi por escrito. Eu falei para ela, ela falou, eu não tenho coragem de falar lá na frente e tal. Eu falei, então escreve uma cartinha, sua declaração de fé, eu leio e você vai ser batizada. Se eu chamá-la aqui na frente para orar, ela muda aqui até do estado de São Paulo, nunca mais fica aqui. Muita dificuldade. Mas ela faz teatro na igreja e é professora na escola. Mas não consegue orar aqui na frente na igreja. Nem no lar. Se for um culto no lar, tiver 10, 15 pessoas, ela não consegue orar. É um trauma, é um bloqueio. Mas ela tem outras qualidades. Nós temos as nossas dificuldades, cada um tem. Numa dessas daí, algumas coisas lá vão ser meio difíceis de acontecer. Como eu disse, milagres acontecem, o impossível demora um pouco mais. Mas se vão orar, se esforçar, dentro de 40 anos o impossível vai acontecer, certo? E aí nós podemos praticar alguma coisa. Porque alguns detalhezinhos, a Bíblia sempre fala para a gente, todos os versículos, todas as recomendações, nunca é para o outro deve te amar, o inimigo deve te amar. Não, você deve amar o inimigo. Sempre para você a Bíblia, não é para os outros não. Quem lê é para ele a Bíblia. E nós devemos fazer como Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Se nós amamos o inimigo, a família, a esposa, nós devemos então dar o que temos de melhor. Deus deu o que tem de melhor. A única preciosidade dele, o Filho dele, ele deu, para que nós fôssemos salvos. E se nós aprendermos a dar é melhor do que receber. Se nós aprendermos a dar, nós vamos acabar recebendo também, porque essa é uma lei espiritual. Eu vou dizer o seguinte, hoje nós estamos aqui e eu vou dizer uma coisa, é impossível você sair daqui da casa de Deus sem receber uma bênção. Deus não fica devendo nada para ninguém. Assim devemos ser nós também. Se você der, vem o troco, coisa boa de novo. Não tem como, é lei espiritual.
Tudo que você fizer de bom, vem o retorno. Principalmente, por que não para a esposa, para a família e outras pessoas mais, certo? Lei espiritual funciona. Não precisamos fazer assim, ó, se você der a casa, você vai ganhar 2. Você já ouviu isso na televisão, né? Não é nesse sentido, certo? Se der o seu carro aqui para a igreja, você vai ganhar 2. Não é essa coisa não, certo? No sentido de faça o bem sem olhar a quem. Jesus disse, quando você der um copo d'água para alguém, você está fazendo para mim. Aí Deus é que devolve. Você faz para o outro e Deus devolve para você. O ciclo é assim, você faz para o outro e Deus devolve para você. E por que não para a esposa? Experimente. A melhor maneira de saber quanto nós conseguimos ou de angariar créditos para nós é fazendo. Experimente, grave, guarde isso no seu coração e que Deus nos abençoe. Apreço. Então, a casada diz conexão, abertura, simpatia, apaziguamento, dedicação e apreço, né? Valorizar, dar apreço para a esposa. E aí nós teremos o benefício, não Josi? Então, esses pontos aqui são os pontos em que o homem pode trabalhar e gerar amor pela sua mulher. Agora nós vamos ver alguns pontos que a mulher pode trabalhar nas necessidades do homem para gerar nele o respeito. Veja assim, o amor é alguma coisa assim muito natural para a mulher. É fácil a mulher amar. Tanto é que Deus não pede que a mulher ame. Ela pede para que o homem ame. Mas para a mulher, o que a Bíblia pede é respeito. E isso para a mulher é complicado, porque desde Eva lá, nós vemos que a mulher tem certas habilidades assim que quer passar pela frente, e isso é um motivo de desrespeito para com o homem. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, estou falando para mim mesma. Assim como o pastor trouxe algumas coisas que ele vai ter que disciplinar bastante, né? Como me levar a todos os shoppings que puder. Eu fiquei contente, viu, com essa. Então nós vamos ver algumas coisas aqui para que a mulher demonstre a conquista, demonstre respeito pelo seu marido. Uma característica do homem é de conquista. A conquista é o desejo natural e inato do homem de sair e conquistar e vencer desafios deste mundo. Ou seja, é o desejo de trabalhar e realizar. O desejo de trabalhar no homem é tão enraizado e interessante, que ele veio primeiro para o homem do que a mulher. Deus deu o trabalho para o homem primeiro que a mulher. E o trabalho para ele está tão enraizado, que às vezes nós, mulheres, não temos dimensão de quanto isso é pesado para a vida do homem. Se ele perde o emprego, ele se acaba. Ele fica arrasado. Aí a mulher fala assim, não tem importância nenhuma, nós nos amamos mesmo. E acabou com o homem, ele vai se distanciar. O negócio é tão assim para ele que é equivalente a mulher perder um bebê e o homem fala assim, não tem importância, depois a gente vai ter outro. É a mesma importância. Vejam bem, a gente fazendo esse tipo de comparação, a gente fica meio abismada. Mas a relevância que o homem dá para o trabalho é dessa natureza. Quando os homens se encontram, eles perguntam assim, o que você faz? Então, é uma questão de identidade. O trabalho é a identidade do homem. 2 homens estavam com câncer. E eles estavam até sobrevivendo muito bem aquele problema que eles estavam sofrendo.
Até que eles sobreviveram ao câncer, mas aconteceu um problema sério com eles. Um tinha uma empresa, vendeu a empresa, ficou desempregado. O outro foi mandado embora do serviço. Resultado, os dois ficaram com depressão. E eles disseram que foi mais difícil enfrentar a falta de trabalho do que enfrentar o câncer. Para vocês verem a dimensão que o trabalho é para o homem. Então, para mim, quando eu tive essa consciência, para mim foi assim, um choque. Mas eu pude compreender porque, por exemplo, o pastor não vem meio-dia para o almoço. E tem que passar meio-dia 15, meio-dia 20 no domingo, então é 2 horas da tarde. Isso para mim é horrível. Mas eu tenho que valorizar o esforço dele no trabalho. Ouvir as suas histórias do trabalho e esperar que ele ouça as minhas também. Espero que ele converse sobre o trabalho sempre que possível. Esperamos não criticar nem subestimar o trabalho dele, mesmo que seja para ele demonstrar amor em família. O trabalho é muito importante. Uma outra atitude de respeito que a mulher pode ter pelo seu marido a necessidade que ele tem é de autoridade. Autoridade é a qualidade de ser líder. A mulher reconhece a autoridade, a liderança do marido quando se coloca debaixo da provisão e proteção do marido. Em Efésios 5:22 diz: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Esta sujeição implica em reconhecer a liderança do marido no lar, sujeita apenas à maior liderança de Deus. Liderança implica em responsabilidade, e Deus deu a maior para o homem. Lá em Gênesis 3:9 diz o seguinte: Adão, onde estás? Deus deu uma responsabilidade para o homem e esperava que ele cumprisse. No entanto, quem pecou primeiro foi Eva, só que Deus não cobrou de Eva, Deus cobrou de Adão. A responsabilidade estava nele. Então a autoridade está vinculada à responsabilidade. E quando os noivos vão fazer aconselhamento comigo, eu falo para os rapazes assim: olha, você está vendo aqui, Adão, onde estás? A responsabilidade do casamento é sua. Se o seu casamento for bem sucedido, você é o responsável. Se o seu casamento for mal sucedido, você é o responsável. Então você é que tem que trabalhar o seu casamento para que ele possa caminhar bem. A relação de liderança também é conhecida como a relação de piloto e copiloto. O piloto não pode andar sem o copiloto, mas a responsabilidade é do piloto. Apoie-o como líder, elogie as boas intenções dele. Foi o que eu fiz com o vasinho de planta, que afinal de contas ele fez um esforço fora de série, né? Para poder me dar aquela plantinha que hoje não tem mais uma flor, já tem 2. Olha só que beleza. Então, vamos aproveitar. Discorde dele em particular e honre sua autoridade na frente das crianças. Se ele disse sim, apoio. Se ele disse não, apoio. Se você discordar, vai lá no cantinho, discorde, quebra o pau lá, com a porta fechada, depois volte e resolva o seu problema. Apresente suas razões de discordância de maneira calma e sem atacar o direito de liderança dele. Então, agora vamos passar para um outro item que a mulher pode contribuir com respeito pelo seu marido, que é a sexualidade. A sexualidade é a prioridade número 1 para o homem. Isso, na cabeça da mulher, é um pouco difícil, porque na dela é prioridade Z, Y, assim. Mas do homem é prioridade A, né? A mulher diz o seguinte: o homem só pensa naquilo, e é verdade. Imagine uma ligação elétrica em paralelo. Isso é o homem. Desliga uma lâmpadazinha,
todas as outras estão funcionando. E ele pode funcionar a qualquer hora, porque tudo quanto é lâmpada está acesa. Agora a mulher não. Brigou, falou uma palavra atravessada, acabou. Não quero mais saber de você. Eu me tranco, não quero, não vou, não chegue perto de mim. A mulher é ligação em série. Igual a arvorezinha de Natal. Desligou uma lâmpada, o circuito acabou. Não, tchau, vai dormir no outro quarto, coisa assim, né? Então, isso é muito importante para o homem. Em 1 Coríntios 7, Paulo exorta que as relações sexuais são uma obrigação recíproca no casamento. E ainda mais, que um não deve se negar ao outro. Está escrito isso na Bíblia, em 1 Coríntios 7. Quando a luzinha sua, mulher, apagar, quando tiver uma lâmpadazinha apagada, você vai lá e lê 1 Coríntios 7, versículo 5, o final do versículo 5 está escrito assim: para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que significa isso? Que o homem pode ser tentado. E se ele pode ser tentado, então você não seja a causa de que ele vá ser tentado, né? Porque é preciso que o homem seja saciado nas suas necessidades. Eu falo assim: se você dá para o seu marido uma boa lasanha, ele não vai atrás de um feijão com arroz aí, não. Então, estabeleça a sua lasanha. Outra coisa importante, a mulher, muitas vezes a gente vê escrito nos para-choques do caminhão: a mulher é como lenha verde, custa, mas pega fogo. E é verdade. A mulher precisa de muito preâmbulo antes das relações sexuais. Ela precisa de carinho, de atenção, de afago. As relações sexuais devem começar pela manhã, com palavras doces, afagos, carinho, e podem terminar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, e do jeito que quiserem. Só tem que ter em ideia o seguinte, que é uma atividade que tem que ser privativa, né? E de preferência de portas fechadas, com chave. E ainda, se possível, com banheiro privativo. Isso é muito bom, certo? Então, porque tem gente que fala assim: Rose, é verdade que entre quatro paredes vale qualquer coisa? Então, precisamos ler a palavra de Deus. Ele fala assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Está escrito isso na Bíblia, em Provérbios, acho que 3,18, se eu não estou enganado, né? Então, responda sexualmente com mais frequência para o seu marido. Não se negue para ele. Inicie as relações sexuais periodicamente. Compreenda que ele necessita das relações sexuais tanto quanto você precisa da atenção dele e das suas declarações de amor. Entenda que ele é estimulado pelo visual e pode sofrer tentações. Se ele é estimulado pelo visual, eu tenho que trabalhar o meu visual, certo? Outro dia chegou um casal para mim, lá, 6 meses de casados, e ele estava reclamando. Ele falou assim: Dona Rose, ela passa o dia de moletom e à noite ela vai dormir com o moletom que ela ficou durante o dia, Dona Rose. Por favor, gente, existem outras coisas que não sejam moletom para dormir, né? Escolha uma roupinha bonitinha que seja só para dormir e que fale ao visual do seu marido. Isso é importante. Deixe-o falar das suas tentações sem medo dele ser infiel e também sem envergonhá-lo. Assim você terá mais chances de ser sua amiga e também sua amante. Outra qualidade no homem é a afinidade. É a necessidade que ele tem de compartilhar as experiências dele. O homem tem necessidade de conversar sobre aquilo. Eu tenho uma filha do coração que a maioria de vocês conhecem, a Maritza, e o Gerson trabalhava no Rio de Janeiro. E ele vinha só nos finais de semana.
E chegava nos finais de semana, ele ficava conversando sobre os problemas do serviço. E chegava 10, 11, meia-noite, 1h, por favor, Gerson, eu quero dormir. E ele lá, falando, contando as experiências dele. Quer dizer, isso é uma necessidade que ele tem. Então, às vezes, mesmo que custe um sono, é importante que compartilhemos as necessidades dele, né? Uma outra coisa que eu achei interessante, uma vez o pastor me levou para um retiro de pastores. Só tinha pastores. E eu, a única mulher lá no meio. Aí os outros pastores falaram assim, gozado, ninguém falou que podia trazer mulher. Ele falou assim, ninguém me falou que podia trazer mulher. Ele falou assim, ninguém me falou que não podia trazer mulher, né? Então ele me levou. E ele foi o único sortudo. Ainda ficamos em quartinho separado, coisas assim, né? Foi bom. Permita que algumas regras não sejam tão rígidas, como limpar os pés antes de entrar em casa, tirar os sapatos, né? Uma vez eu fiz uma viagem para a Bahia, passei 15 dias? Passei 15 dias lá. E ficaram 3 homens dentro de casa. O meu marido, o seu pastor e o meu outro filho. Gente do céu, ainda bem que um dia antes de eu chegar, tinha uma irmã da igreja que passou lá em casa e falou assim, pastor, quer que dê uma limpadinha na casa? Aí eles ficaram soltos, felizes da vida. Não tinha ninguém para cobrar, louça para lavar. Gente, diz que a mesa, eu não vi isso. Diz que a mesa eles faziam assim, ó, para afastar as casquinhas de pão. E eles punham a xícara. Usaram as xícaras todas, os copos todos. Quando não tinha mais nada, que um não lavava, o outro não lavava também. Então, foi ficando, né? Graças a Deus que a irmã Gabriela foi lá na minha casa, deu um trato na minha casa antes de eu chegar. Porque senão eu não conseguiria nem entrar, né? Mas a casa também é deles. Eles precisam ter um momento deles na casa também, né? A comunicação do homem é do tipo ombro a ombro. É importante que para ele é importante que eu fique do lado dele. Enquanto para mim eu preciso de conexão, preciso olhar cara a cara, para ele basta que eu fique do lado dele, né? Esteja ao lado dele compartilhando as suas experiências. Fique simplesmente ao seu lado sem conversar, não precisa conversar. Compartilhe com ele experiências que sejam prazerosas para ele, mesmo que não seja para você. Por exemplo, assistir televisão com ele do lado, assim, ó, no controle, né? Fica lá a vida inteira. Então você senta assim, fica lá assistindo televisão, aí tem hora que você fecha o olho, porque quando você começa a se interessar, o negócio já mudou de canal, né? Então você fecha o olho, assim, mas está sentadinha lá do lado dele. Você está mostrando afinidade pelo seu marido, né? Uma outra característica é discernimento. É a necessidade que o homem tem de analisar e aconselhar. Toda hora o homem quer dar os palpites dele. E os palpites nada mais são do que essa necessidade que eles têm de aconselhar. Eu achei interessante essa semana. Nós fomos numa reunião de oração e uma pessoa estava no grupo, ela pediu oração para que Deus desse para ela a oportunidade de ela se controlar financeiramente. Ela tem uma dívida para pagar no mês de setembro e, de acordo com o que ela anda fazendo, ela não está vendo muita perspectiva para ela ter condições de pagar no mês de setembro. E ela estava pedindo a Deus que desse uma orientação para que ela aprendesse a lidar com essa situação. Na mesma hora, um irmão chegou e falou para ela assim, um homem chegou para ela e falou assim, olha, sabe o que você pode fazer? A primeira coisa que você vai fazer, então ele já começou com o conselho dele. A primeira coisa que você vai fazer é não sair com o seu cartão de crédito, falou. Aí depois, aí ele começou a dar uma série de outras sugestões, mas eu achei super interessante, porque
A moça estava com dificuldade e ele como homem. Então, essa capacidade que os homens têm de aconselhar, tal, isso é característica dele, né? O homem sempre gosta de dar conselhos em diversas situações do cotidiano, como, por exemplo, na condução da disciplina dos filhos. A mulher assume praticamente sozinha a disciplina e não concorda com o palpite do marido. Em contrapartida, o homem vai se omitindo, até que deixa de se envolver na educação dos filhos. Ou num outro assunto qualquer, que a mulher não permite que ele vá entrando no conselho, então ele vai se omitindo, vai ficando para trás. Então é necessário que a mulher aprenda a dar um passo para trás, para que ele possa se projetar, né? Evite a atitude de achar que o seu marido é o centro de todos os problemas. Agradeça-lhe por ter aconselhado sem se mostrar insultada. Reconheça sua abordagem voltada para a solução de problemas. Valorize a proteção dele. Aplauda as soluções dele. Aconselhe-o respeitosamente quando discordar das ideias dele. E admita que você pode pecar. E agradeça-lhe por sua percepção e seu conselho espiritual. Uma outra característica do homem é ordem hierárquica. Ordem hierárquica diz respeito ao desejo dele de proteger e de prover. Uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. Sabem o que o meu marido faz todos os dias? Ele abre a minha carteira e olha quanto eu tenho de dinheiro. Todos os dias, todos os dias. E se tiver faltando, ele coloca dinheiro. Todos os dias. Ele nunca deixa de fazer isso. E eu ainda falo para ele assim, olha, não ponha muito não, porque eu não gosto de andar com muito dinheiro na carteira, né? Ele faz isso. Todos os dias ele tem este cuidado para que eu não passe vergonha, para que eu não passe necessidade. Já aconteceu de fazer visita numa casa de uma pessoa que ela estava sozinha, ele não estava em casa e ela queria nos oferecer um café. Ela falou assim, eu não posso nem comprar um pãozinho, não tenho não tinha um centavo para comprar um pãozinho para nos oferecer com um cafezinho, né? Ela passou vergonha. Não é questão que ele não pudesse deixar, é uma questão de percepção, né? Que ele não teve. Mas o fato de ele de ter esse cuidado, é o instinto de proteção e de provisão que eles têm, né? Uma outra coisa interessante, os seguros de vida são feitos, 99% dos seguros de vida são realizados por homens e não por mulheres. Para quê? Para poder sustentar esse desejo de provisão que eles têm. Um embasamento bíblico para isso encontra-se em Efésios 5, de 25 a 27. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a ela para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Na cultura de hoje, a mulher também trabalha fora e pode ser que o salário dela seja maior que o dele. Isso pode gerar problemas entre o casal, se assim eles os permitirem. Na nossa casa, nós em particular, nós concluímos que a administração financeira é melhor realizada por ele do que por mim. Eu tenho um pouco de dificuldade desse negócio de ficar fazendo o balancete das despesas, de quanto a gente recebe, de quanto a gente gasta. Como ele tem mais facilidade, ele administra. Então, aquele que tiver mais jeito para fazer isso, que faça, para que não haja o conflito entre o casal.
Procure maneira de apreciar o desejo dele de prover, especialmente quando as coisas não vão bem para ele. Teve um casal que tinha problemas financeiros e quando ele chegou em casa estava sem luz, não tinha luz. E ela falou para ele assim: meu bem, nós não temos luz, você está trabalhando muito, mas mesmo assim nós não pudemos pagar a conta. Mas nós vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos jantar à luz de velas. Então foi uma maneira assim, em vez de ser grosseira, não, você não trouxe dinheiro, a gente não pode pagar a conta, que não sei o quê. Não, ela falou, contemplou a necessidade dele, né? Quando você for fazer um cartãozinho para ele, redige assim no final: com todo o meu respeito, fulana. Ele vai gostar mais do que se você escrever com todo o meu amor. Eu ainda não experimentei isso. Concentre-se mais nas necessidades do seu marido do que nas necessidades dos outros. Tinha um senhor de idade que estava à beira da morte, estava muito mal, a morte mesmo. E ele sentiu um cheiro de strudel, aquele docinho de maçã que os alemães costumam fazer. E ele sentiu aquele cheirinho assim, e ele falou assim: fala para sua mãe mandar o strudel para mim. E a mãe mandou recado: não posso, porque esse strudel vai ser servido no seu funeral. Já a minha irmã morando em Salvador, ela recebia muitas visitas do interior na casa dela, e ela sempre preocupada com aquilo que ia pôr na mesa. E o marido dela vendia máquina de datilografia, e não tinha carro, ele andava a pé carregando as máquinas na mão, aquele peso danado. E ela com muita visita dentro de casa, não sabendo o que oferecer para ela, para as visitas. E um dia ela pensou assim: se meu marido pode comer arroz e ovo, por que eu vou me preocupar com as visitas? As visitas que se acostumem com arroz e ovo. E a partir daí ela servia arroz e ovo para as visitas, e a carninha ela deixava separada para o marido dela. Ela deu prioridade para o marido dela. Verbalize sua admiração por ele protegê-la e por estar disposto a morrer por você. Elogie-o em seu compromisso de provedor. Nunca despreze o trabalho dele ou o quanto ele ganha. Verbalize de maneira respeitosa suas preocupações com finanças e ofereça soluções para cortar despesas. Procure maneiras de apreciar o desejo dele de proteger e prover, especialmente quando as coisas não estiverem bem para ele. E esteja mais concentrada nas necessidades do seu marido do que nas necessidades dos outros. Mesmo que os outros sejam seus pais, mesmo que os outros sejam seus filhos, o seu marido deve ser a sua prioridade número 1. Era o recadinho que nós tínhamos para trazer para vocês. Deus nos abençoe. E aí, foi bom? Tem alguma coisa que você não sabia? Eu tenho certeza que já sabia tudo isso, né? Mas primeiro a gente precisa colocar no pensamento, depois no coração, depois verbalizar e depois fazer, né? Então tá aí o seu compromisso. Esperamos que você tenha sido abençoado. Nós queremos agradecer então ao pastor Walter e a dona Rosa, pedir que eles venham aqui à frente. E vou chamar aqui o Timóteo e a Janete, porque aí nós vamos manifestar o nosso respeito ao pastor Walter e o nosso carinho à irmã Rose, né? E assim nós vamos agradecer por essas vidas, por terem nos abençoado. Irmão Timóteo vai agradecer a Deus, vai orar e pedir que Deus abençoe a vida deles por terem se dedicado às nossas. Vieram lá de Mogi, prepararam tudo, e nós estamos felizes por isso. Vou pedir que
você fique em pé um pouquinho para orarmos. Você descansa um pouquinho, mas feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, e que você nessa oração também agradeça a Deus. Eu queria que você pedisse a Deus que tudo que foi tratado aqui não seja esquecido, mas seja aplicado na sua vida. O irmão Timóteo vai orar por isso e agradecer a Deus por essas vidas. Senhor Deus, como é bom ser crente em Jesus Cristo, viver a união, ter a família. E agora, Senhor Deus, ouvimos tanta coisa maravilhosa que eu pessoalmente acho impossível de se chegar a algum alvo tão maravilhoso sem a tua ajuda. Ajuda-nos, portanto, para que essa noite não passe em branco, em vão, e que ela seja lembrada pelo resto do nosso casamento, pelo resto da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo nosso querido irmão Walter, desde a minha adolescência que eu conheci aqui, e eu conheci também o pai dele, o irmão Otto, que foi uma grande bênção para a igreja e para mim particularmente. Te agradeço, Senhor Deus, pela irmã Rose, que pôde, Senhor Deus, nos mostrar a nós homens como podemos fazer para melhorar o nosso casamento. Senhor Deus, dá que possamos tornar verdadeiro aquele compromisso assumido no dia do casamento, na frente da igreja, junto com o pastor, e aquela frase que foi falada assim: até que a morte nos separe. Senhor Deus, dá que como cristãos possamos levar a sério isso. Eu pessoalmente estou tão longe do ideal. Senhor Deus, te agradecemos pelos irmãos, pelo irmão Fernanda e Renata, que eles conseguiram, Senhor Deus, com tanta gentileza, e a irmã Cláudia e o pastor Wagner, promover essa reunião, porque nós temos necessidade de melhorar. Senhor Deus, antes que Jesus volte, o mundo vai piorar cada vez mais, e as famílias estão se deteriorando, e aqui no Brasil, pessoalmente, Senhor Deus, está desesperador a questão, inclusive, de sexo entre o casal. Senhor Deus, tenha misericórdia do Brasil, porque tem muita coisa, Senhor Deus, que pode ser e deve ser melhorada. Te agradecemos, todavia, por nós, os crentes em Jesus Cristo, que procuramos nos pautar, como foi lido aqui, pela Bíblia. Em nome de Jesus, te agradecemos pela alegria e seriedade desta noite. Amém. 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 Vocês podem sentar-se. A nossa intenção é não nos demorarmos muito. Ainda temos uma outra parte que é mais tranquila, mais social ali no outro salão. Mas nós estamos aproveitando hoje para uma ocasião muito especial. Por isso, quero contar com a alegria de todos vocês. E vocês viram que alguns vieram assim tão bem arrumados, né? Hoje era um dia tranquilo, mas vocês viram que o Fernando veio tão bonito, a Renata tão bonita, porque hoje é um dia especial. Eles se casaram no civil há 5 anos e alguma coisa, mas não haviam tido um casamento religioso. Então nós vamos aproveitar hoje para que eles sejam abençoados por Deus também, e nós vamos fazer o casamento religioso aqui e agora, né? Então nós vamos receber os noivos aqui à frente. Quero chamá-los aqui para que a gente possa começar essa parte.
Os convidados podem assentar-se. E casamento bonito, tanta gente bonita, tantos convidados, amigos, irmãos. E nós estamos muito felizes por registrar esse dia na vida do Fernando e da Renata. Nós sabemos que a vida de casado, nós temos muitas dificuldades e muitas lutas. Mas hoje eu não preciso dizer nada depois de tudo que ouvimos. Então, depois de tudo isso, eu quero ler apenas um versículo da Bíblia para deixar marcado na vida de vocês sobre este amor, que é esse compromisso, que nasce da disposição de fazermos, nasce do desejo de querer bem um ao outro, que é uma decisão tomada e às vezes vai até contra os nossos sentimentos. Mas aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: o amor nunca falha, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ainda que hajam dificuldades, todas as vezes que vocês pensarem e desejarem e estabelecerem para si, mas eu vou amar, então com certeza virá a vitória. E com certeza a palavra de Deus vai se cumprir na vida de vocês. Nós queremos abençoá-los diante de Deus, como ministro de Deus, diante de toda a igreja, para que este casamento continue dando frutos, trazendo alegrias, trazendo vitórias na vida de vocês. E agora com a bênção de Deus na vida de vocês. Então nós vamos colocar as alianças. O noivo trouxe as alianças para registrar esse momento. Fernando, se você promete então amá-la, se você promete cuidar da Renata, se você promete ser um homem casado com todos aqueles compromissos que foram estabelecidos hoje, e você vai ter que ser o modelo para todos nós aqui, mas se você trabalhar por isso, ainda que não alcance a última meta, mas que todos os dias você trabalhe por isso, se isso é que você se compromete nessa noite, então você vai colocar essa aliança no dedo da Renata. Da mesma forma, se você também se compromete em respeitar o Fernando, em amá-lo, em que ainda você não consiga alcançar a última meta, mas todos os dias trabalhar para isso, para que esse amor seja conquistado, para que esse respeito seja mantido, então você vai colocar esta aliança comprometendo-se com o Fernando. Assim eu quero orar para abençoar a vida de vocês. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé de novo, né? Que bom. Mas é um momento de respeito, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo tão importante. Pedir que a bênção dele esteja sobre a vida de vocês, sobre esse relacionamento. Oremos. Meu Deus, diante de ti estão as vidas do Fernando e da Renata. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento todo especial em que resolveram pedir a tua bênção sobre o casamento deles. Eles já foram aceitos na sociedade, estão comprometidos um com o outro, mas agora se comprometem diante do Senhor a manter o amor, a manter o carinho, as intenções, a andarem, ó Deus, na tua bênção e na tua aprovação. Que assim essa bênção do Senhor permaneça sobre a vida deles. Que eles vençam todos os dias e encontrem nos seus corações o amor. Trabalhem por isso. A vida de um seja a prioridade para a vida do outro. Continuem assim, abençoando também. Seja um modelo não da última meta, seja um modelo de trabalho, alcançar o próximo passo, trabalhar em dia após o dia, social. Abençoa-os nesta união, em nome de Jesus. Amém. O noivo pode beijar a noiva. Muito bem. Graças a Deus.
Esses são os filhos, o Vitor e o Vinícius. Para que você não esqueça, então, tudo que foi tratado aqui, você vai receber. Os homens vão receber a folha azul e as mulheres a folha rosa. Eu vou pedir para o Marco Cruz me ajudar entregando, Marco. Você entrega, por favor, as folhas azuis. Eu entrego as folhas rosas. E eu vou deixar a minha esposa, minha digníssima, melhor esposa que eu tenho, com a palavra aqui com vocês agora. Essa história de melhor esposa eu já expliquei. O pessoal fala, também é a única, né? Mas eu digo assim, eu sou a única, mas eu sou a melhor. Porque eu poderia ser a única e ser a pior, não é mesmo? Então, gente, olha, eu estou muito feliz com a quantidade de casais aqui presentes. Alguns corajosos que vieram sem seus cônjuges porque não puderam vir, mas estão aqui representando o casal, né? E agora nós vamos tomar um lanchinho lá embaixo, algo simples, porque a gente quis dar ênfase aqui para o nosso encontro, para aquilo que a gente poderia aprender, como o pastor Wagner mesmo falou, né? Talvez nada de novo, mas às vezes os anos vão se passando e a gente acaba esquecendo, né? E uma vez eu ouvi alguém dizer que o relacionamento, qualquer um, inclusive o relacionamento conjugal, é uma construção que não deve acabar nunca, não é? Então eu quero que cada um de vocês depois venha pegar, os maridos, tá bom? Assim como eu fiz com os convites. Venham pegar é simples, um chaveirinho no formato de um tijolinho. Eu gostaria que vocês usassem esse chaveirinho. Não põe no fundo da gaveta, não. Coloque na gavetinha, numa gavetinha que vocês usam sempre, na porta do escritório. Coloquem, né? Para que vocês tenham sempre a oportunidade de lembrar. Ó, vocês vão olhar para esse tijolinho e vão falar, o meu relacionamento ainda e sempre vai estar em construção, não é? E eu preciso trabalhar para que esse relacionamento fique cada vez melhor, certo? Então eu vou pedir para que os maridos me procurem e a gente pode seguir, a gente pode descer, nós vamos comer umas esfirras e que a Renatinha, né, preparou para a gente com muito carinho. Nós vamos ter também o bolinho dos noivos lá embaixo. Mas eu estou muito feliz assim com a presença de vocês. Agradecer mais uma vez ao pastor Walter, à irmã Rose. Talvez hoje entenda, porque meu marido só fale que blusa linda, essa blusa nova, só na quinta vez que eu usei, né? Eu acho que deve estar no DNA. Então, mas eu quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer meus pais, que eu estou muito feliz por eles estarem aqui comigo. Para quem não conhece, aqui esse casal bonito. Fiquem em pé, por favor, mãe, pai. Que eu amo muito, são o meu exemplo também de relacionamento, que também está em construção e espero que esteja sempre, viu? Muito obrigada por vocês terem vindo. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês, amém? Vamos orar só mais uma vez? Obrigada, Senhor, por cada palavra dita aqui, ó Deus, a começar em mim, Ana Cláudia. Eu quero, Deus, me comprometer com o Senhor, a melhorar e colocar, ó Deus, as coisas que aprendi, as coisas que relembrei, ó Deus, aqui. Eu gostaria, ó Deus, que cada casal fizesse esse voto dentro do seu próprio coração e de transformar, ó Deus, de renovar. A Tua palavra não mente, ó Deus. E se a Tua palavra diz que nós podemos transformar, nós podemos renovar a nossa mente, ó Deus, a gente pode mudar qualquer situação, ó Deus. Então, ó Pai, mude qualquer situação que ainda não foi resolvida dentro dos casais da nossa igreja, dentro dos casais do Teu reino, ó Deus. Que a gente possa não se conformar e não permitir e não aceitar, ó Deus, situações que não são agradáveis nem para um cônjuge como para o outro, que eu tenho certeza que também não é para o Senhor. Abençoa cada casal aqui, ó Deus. Obrigada, eu estou muito feliz mesmo, Senhor. E eu sei que esse dia foi um presente do Senhor para a nossa vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos descer?